Isso não agrada a Deus. Isso não alegra o coração do meu Deus. E eu não vou fazer. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém aqui colocou um 38 na cabeça de vocês, nem para vir para o encontro, nem para se arrepender de nada, nem para pedir perdão de nenhum pecado, nem para fazer nada. Uma coisa que vocês decidiram fazer. Talvez alguns o líder teve que dar um empurrãozinho, um encorajamento. Mas ninguém botou arma na cabeça de ninguém, que eu saiba. Botou? Se tem alguém que botou a arma, levante a mão. Está vendo? Quem nos convence, querido, é o Espírito Santo. De agora para frente, quando você estiver indo fazer alguma coisa e você na hora daquele negócio, você para. O Espírito Santo vai te paralisar para que você não tenha atitudes que desagradam a Deus. Sensibilidade contra o pecado. Quando nós estamos cheios dessa presença maravilhosa, nós vamos sentir o cheiro do pecado de longe. Aquilo ali é errado, ó. Aquilo ali é pecado. E eu não vou me envolver com isso. Como eu já falei, não tem como jogar nos dois times. Não tem como. Infelizmente, querido, existe na nossa geração pessoas sendo dominadas por costumo brincar que são três diabinhos, 3 demôniozinhos. Anãozinho, banguelo, careca, com a cara meio torta assim, feio. 3 diabozinhos feios. Vou falar para vocês o nome deles. O que tem? Nada a ver e todo mundo faz. 3 diabinhos. O que tem, cara? Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Só esse final de semana. Itaipava, cerveja 100%. O que tem? Não tem nada a ver, todo mundo faz. O que tem você pegar essa propina? Não tem nada a ver, todo mundo faz. Daí o que está acontecendo? O ouro pegou todo mundo. Todo mundo faz. E nessa história que todo mundo faz, muitos vão fazendo. Irmãos, não pode transar antes do casamento, é pecado. A Sandra falou para vocês sobre isso, né? Pois é. Não pode. Aí arruma um namoradinho, uma namoradinha e fala, mas o que tem? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Não tem nada a ver não, vamos fazer. Tem que experimentar. Como é que eu vou na concessionária e compro um carro sem fazer o test drive? Tu não quer casar comigo? Como é que eu vou casar contigo se eu não experimentar? Pensa na conversa furada. Pensa na conversa furada. E muitas pessoas são levadas por isso. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos sensibilidade contra o pecado. As leis, as regras são muito boas, mas elas não valem nada se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. A lei sempre estará ali. Não faz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não vai adorar a outros deuses. Só que o que nos dá a força e a capacidade para obedecer a lei de Deus é o Espírito Santo. Porque a letra mata, mas é o Espírito que a vivifica. Então se você fala, mas o cara está 50 anos na igreja, assim, aí um belo dia você descobre que ele desviou. Por quê? Não tinha a presença de Deus. Estava só indo na igreja, mas não resolvia nada. Não estava se enchendo e buscando ter essa presença do Espírito Santo que eu e você vamos precisar ter todos os dias. A única coisa que destrói o poder do pecado é a presença de Deus. A única coisa que nos dá força para vencer o mundo e as propostas que virão é o poder do Espírito Santo. Por isso você precisa dele.
Por isso você precisa dele. Lembra da vida de José? Quando ele na época era um homem bonito, forte, inteligente, cheio de dons, e a patifona lá avançou para cima dele. O que ele teve que fazer? Correr dela. Tem horas que você vai ser cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para ter força para correr, meu amigo. Para ter força para correr. Bota mais 30 aí na conta do JB. Então, queridos, nós precisamos entender que estar cheio do Espírito Santo para um crente é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Se nós não fizermos isso, nós vamos sucumbir no meio do caminho, infelizmente. Infelizmente. Número 2. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o resultado disso é sentirmos compaixão pelas almas e cumprimos o nosso propósito. Esse teatro que esteve aqui agora há pouco, ele ilustra muito bem isso. Você tem que ir lá fora agora e evangelizar as pessoas e falar desse amor que você recebeu. Você não pode se calar. Você não pode guardar tudo isso para você. Nos próximos encontros que tiver, você não pode deixar de enviar as pessoas que você ama. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Você precisa entender isso, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter essa compaixão pelas almas. Você vai sentir a dor no coração pelos perdidos, a mesma dor que Deus sente. Você pensa que Deus lá no céu bate palma quando vê aqueles bêbados caídos assim, jogado ali na sarjeta, caído, amanhecido de tanta cachaça? Você pensa que Deus fica feliz com isso? Quem está feliz é o diabo, morrendo de dar risada, infeliz. Porque por tabela ele atingiu a Deus. Aquela criatura é a imagem e semelhança de Deus, como nós falamos. Ao atingir a criatura de Deus, ele atinge a Deus. Porque o diabo nunca vai conseguir fazer nada contra o próprio Deus, a pessoa de Deus. Mas ao destruir o homem, ao atingir o ser humano, que é a criação de Deus, ele atinge a Deus. Porque Deus não fica feliz em ver nenhuma criatura sua perecendo longe dos seus caminhos, longe da presença dele. E nós podemos ser instrumentos de Deus, ter essa sensibilidade de fazer isso. Mais um texto relacionado que eu quero ler, um texto muito precioso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai ser cheio do Espírito Santo para um propósito: ser testemunha de Jesus. Diga: eu sou uma testemunha de Jesus. Até os confins da terra. Onde Deus te levar, na escola, no trabalho, em Roraima, em outro estado, em outro lugar, em outro país, nas nações, aonde Deus te levar, você é uma testemunha dele. E querido, olha, é muito notória a diferença entre uma pessoa que tem o Espírito Santo, entre uma pessoa que está cheia de Deus e não é. A diferença é muito evidente. Tem muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero só falar sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus. Veja bem, antes os discípulos de Jesus, eles eram homens iletrados, homens analfabetos, que não sabiam ler direito, não sabiam falar também, principalmente em público, não tinha nenhuma formação, não tinham curso de hermenêutica, de homilética, não tinham faculdade de teologia. Os discípulos, eles eram muito assim voláteis, eles confundiam Jesus com um fantasma, eram pessoas assim um bando de bobo. Essa era a verdade, um bando de uns cabras assim que Jesus escolheu, que olha, acho que se fosse eu não escolheria aqueles caras. Mas Jesus acreditou em pessoas, outros eram soberbos, pessoas viviam em atitudes de competição, eles ficavam disputando: não, sou eu que vou sentar à direita de Jesus, não, eu vou sentar à esquerda, eu que vou cuidar do dinheiro, não, eu que vou carregar a bolsa dele. Viviam com mimimi, com coisa. E Jesus, por muitas vezes, tinha que parar para ensinar, falar: pessoal, não é assim, olha,
não façam isso. Um bando de moleque. Era essas atitudes dos discípulos antes de serem cheios de Deus, de serem revestidos, de terem essa presença e manifestar esse poder de Deus. Depois que eles foram cheios, lá em Atos, quando eles começam a ter atitudes dos apóstolos, Jesus já tinha sido assunto aos céus, então eles começam a pregar Jesus glorificado, começam já a pregar Jesus cheio de sabedoria. Sabe que certa vez viram eles pregando, viram eles ministrando a palavra, e as pessoas se espantaram. Falaram assim: esse não era aqueles caras lá, aqueles lá que falavam tudo errado? Que faculdade foi que esses caras fizeram? Isso está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, depois você pode ler na sua casa. Atos 4:13 fala sobre isso. As pessoas ficaram impactadas, começaram a pregar e centenas de pessoas se convertiam. Eles foram pessoas que começaram a fazer coisas extraordinárias. Tanto é que na Bíblia tem um livro só para falar dos atos ou das atitudes que os apóstolos fizeram, que é o livro de Atos. Só milagres, só maravilhas, só as coisas boas, que ali os caras já estavam turbinados pelo Espírito Santo. E vocês sabem que, com exceção de João, todos eles entregaram mesmo as suas vidas, literalmente, pelo Evangelho, entregaram as suas vidas pelo privilégio de sofrer e servir a Deus. Muito bem. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, também diz assim. Eu já estou caminhando para encerrar. Daqui a pouco nós vamos orar, mas ainda quero falar algumas coisas aqui importantes. Fique comigo mais 15 minutos, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês. No grego, no hebraico, a palavra todos significa todos. Essa é uma revelação. Quando a Bíblia diz todos, ela está querendo dizer todos. Então isso não exclui você que está aqui nesse auditório. Isso não exclui a mim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Algumas pessoas perguntam assim: para eu ser batizado no Espírito Santo, só vale se eu orar em línguas? Veja bem, todas as vezes no livro de Atos que falavam sobre o Espírito Santo ser derramado, todas as vezes no livro de Atos tinha as pessoas falando em línguas também. Todas as vezes. No livro de Atos não tem nenhuma vez que houve batismo com o Espírito Santo e que não se manifestou o dom de falar em línguas. Agora, abre parênteses. O principal fruto de alguém que é cheio do Espírito Santo é essa pessoa manifestar também os dons do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, sabe o que é isso? Pavio mais comprido. Tem aquela história do pavio curto, a bomba explode rápido. Então a longanimidade é você ter o pavio mais comprido, mais paciência, domínio próprio, né? Na hora que for lá no computador, www. aquele site maligno, endiabrado, do inferno de pornografia que você digitava, opa, domínio próprio. Não vou entrar, não vou ver isso aqui. Eu vou parar de seguir esse negócio aqui no Instagram, que sempre tem umas fotos sensuais. Então você vai ter domínio próprio. Isso é uma manifestação de quem tem o Espírito Santo. Fecha parênteses. Mas, no que diz respeito ao livro de Atos, todas as vezes aqueles irmãos falaram em outras línguas.
Isso me leva a crer que falar em outras línguas é sim uma das maiores, mas não a única, evidência de alguém ser batizado no Espírito Santo. Por isso o ideal seria que todos falassem em outras línguas, mas nós vamos ver que existem 3 maneiras de Deus batizar. Eu estou explicando isso para a gente já partir para a oração. Bom, querido, quando nós falamos sobre essa questão de oração em línguas, é algo sobrenatural, e o Espírito Santo dava isso para as pessoas, conforme Ele concedia, as pessoas começavam a falar, e segundo, é uma coisa que não depende do ser humano, depende de Deus. É uma expressão vocal inspirada por Ele, você começa a verbalizar aqui. Não é uma língua que você aprendeu em algum lugar, não é uma palavra que você conhece, que você sabe falar, não é da língua portuguesa, não é algo comum. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós começamos a receber vários dons. Como eu disse, o dom de falar em línguas é um deles, mas existem vários outros na Bíblia: dons de cura, dons de profecia, discernimento de espírito, interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, dons de milagres e maravilhas, dom da fé, enfim. E aí vai. Para cada um, Deus entrega o que Ele quer. Deus dá conforme Ele quer. Não depende de nenhum pastor, não depende de nós. Mas é bom nós entendermos algumas coisas. Primeira carta aos Coríntios. Vamos ler juntos esse texto. Quero que você preste bastante atenção agora nessa parte do final também, porque é muito importante os irmãos compreenderem isso, estarem com o coração bem linkados com isso, para que você receba o melhor de Deus hoje aqui, amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, e de fato ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Pay attention with me, please. Olha só. Aqui nesse texto tem muitas verdades, mas a primeira coisa, a Bíblia é quem manda nós buscarmos os dons espirituais e buscá-los com dedicação, diz a palavra. Ou seja, eu tenho que buscar com vontade, querendo aquilo, porque aquilo são ferramentas que vão me ajudar a viver a vida cristã. Número 2, quando eu oro em línguas, eu estou edificando, ou seja, estou construindo. Edificação, você imagina a palavra construir, eu estou fortalecendo a mim mesmo, e não a igreja. Por isso o texto diz que é melhor, é mais proveitoso num culto você profetizar, e esse profetizar significa falar a palavra. É mais proveitoso você profetizar do que falar em línguas no culto. Não é que é proibido, mas é mais proveitoso profetizar. Mas ele está dizendo, mas quem ora em línguas é muito bom, porque vai edificar a si mesmo, ou seja, você se tornará forte espiritualmente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E um grande engano que acontece aqui é o seguinte: quando nós oramos em línguas, a nossa mente, na verdade, ela fica infrutífera. E esse é o fato de que muitos acabam deixando de orar em línguas, porque pensam, esse negócio não tem nada de espiritual. Porque quando eu estou orando em línguas, a minha mente fica infrutífera. Então eu posso estar orando em línguas, chore, cantará, chore, cantará. Agora mesmo eu estava pensando numa pizza de catupiry com frango. Eu posso estar lavando louça e orando em línguas. Eu posso estar na fila do banco e orando em línguas, orando no Espírito. Eu posso estar fazendo muitas coisas e orando em línguas. E por essa razão as pessoas pegam e pensam assim: não, então isso não tem nada de espiritual, não parece ser algo de Deus isso. E acabam deixando de fazer, por pensar não ser tão espiritual assim. Muitos crentes se baseiam nesse engano e deixam de exercitar esse dom tão maravilhoso que é o dom de orar em línguas. O texto diz: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica
infrutífera. Esse infrutífera significa o quê? Eu estou orando em línguas, mas o meu corpo está disponível para viver a minha vida normal. Por isso, querido, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Efésios 6,18. Vamos entender isso aqui. Efésios 6,18 diz assim: em todas as ocasiões e em todo tempo, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ora, como que eu vou orar todo o tempo? Eu não vou mais estudar, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais ter um momento de diversão, eu não vou mais dormir. Como que eu vou orar em todo o tempo? Como que é possível? Eu não vou mais dirigir? Será que eu vou ficar só agora no quarto de joelho orando? Então a Bíblia estaria mentindo. Aqui existe um entendimento muito forte da vida cristã, porque está dizendo assim, olha, orar em todo o tempo significa orar no Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Outra versão diz em todo o tempo. O mandamento bíblico, querido, é que em todo o tempo nós estejamos orando no Espírito. E isso é possível? Sim, é possível. Você pode orar no Espírito e a sua mente fica livre para trabalhar, para fazer o que você quiser. Sua mente está disponível. Se não fosse possível, a Bíblia estaria mentindo. E isso é possível sim, orando em línguas. Você sabe que isso sempre foi uma realidade na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios que nós lemos, a mesma que nós lemos agora há pouco, ele fala uma declaração que parece até com um tom de superioridade, ou um tom de soberba. Ele diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 18, diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo afirmou o seguinte: no que diz respeito à oração em línguas, eu boto todos vocês no bolso. Eu dou de 10-0 em vocês. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. E esse homem, apóstolo Paulo, entendeu que para viver a vida aqui na terra, onde está cheio da proposta do pecado, onde está cheio das tentações, onde nós precisamos vencer a carne, onde nós precisamos tentar com todas as nossas forças obedecer a Deus, onde nós precisamos nos edificar, Paulo entendeu que a única maneira de ser fortalecido em Deus é orar em línguas em todo o tempo. A vida do apóstolo Paulo se dava desta maneira. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: nossa, como eu queria ser igual ao apóstolo Paulo, como eu queria ter a sabedoria de Paulo, escrever tantas cartas aí que ficaram registradas na Bíblia. Foi tão usado por Deus. Um homem com uma bagagem fantástica, mas a vida dele estava conectada a isso. A vida do apóstolo Paulo sempre refletiu essa marcante presença do Espírito de Deus. Olha que interessante o que ele diz também em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, ele diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo disse assim: olha, a minha mensagem, a minha pregação sempre foi acompanhada de demonstração de poder do Espírito Santo. Livro de Marcos também, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz algo muito precioso. O texto fala assim: estes sinais seguirão aos que creem. Diga comigo: os que creem. Sim. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Perceba que interessante que a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Creem em quem? Creem em quem? Deus. Creem em Jesus, creem em Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Esses sinais precisam nos acompanhar.
Você precisa expulsar demônio, você precisa falar em outras línguas, você deve pegar em serpentes, se Deus mandar. Esse dia eu estava vindo para o sítio, tinha uma cobra no meio do caminho assim. Pensei em experimentar esse versículo, mas era uma cascavel, né, uma cobra meio venenosa. Eu achei melhor vir logo para o sítio, né, para não chegar atrasado. Foi acho que no último encontro. Eu estava vindo para cá, acho que para pregar ou para ministrar louvor em algum evento aqui no sítio. Interessante, querido, que o requisito bíblico aqui é crer em Jesus. Tem gente que pensa, não, eu vou esperar virar vice-deus, semideus, primeiro-ministro do céu, e aí depois Deus vai deixar orar em línguas. A gente percebe de notícias de crentes, às vezes tem 10 anos de crente e nunca falaram em línguas. Fala, meu Deus do céu, como é que consegue? Diga para o seu irmão, é hoje que Deus vai te pegar. É hoje que Deus vai te pegar. Seria um engano, querido, da nossa parte, nós pensarmos assim, esse dom é só para algumas pessoas. Esse dom tão precioso, Deus guardou para alguns queridinhos dele. Isso não é verdade. Deus quer que todos nós, como eu já mencionei no livro de Atos, todas as vezes que falavam orar em línguas, estava ligado ao batismo com o Espírito Santo. Houve derramar do Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas, e nem sempre foram os apóstolos. Em outros momentos eram pessoas, os irmãos normais ali da igreja, do culto. Esse dom é importante. E foi Jesus quem prometeu, esses sinais vão te seguir. Sabe que orar em línguas, queridos, é uma grande bênção, porque quando nós oramos em línguas, nós falamos a língua lá do céu, a língua espiritual. E Satanás, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, não entende. Nós oramos e nos edificamos e falamos diretamente com Deus. É como se você tivesse um celular e você pudesse falar direto com Deus. Estava pensando diante desse cenário que está acontecendo, falei, poxa, que legal, né? O dono da JBS, quando ele queria, pegava o celular dele, discava, alô, oi, presidente, tudo bem? O cara falava direto com o presidente da república, que grande honra, né? Agora você tem um celular que você pode falar diretamente com Deus, sem interferência, que não fica caindo o sinal toda hora igual o celular da Vivo, e você pode falar com Deus, se conectar, e o diabo não entende a sua oração, não terá interferências. A oração em línguas é algo muito precioso. Pensa num ser que fica irritado, endemoniado, é o próprio diabo quando você ora em línguas, porque ele não consegue entender nada do que você está orando, e você está se edificando. Quando nós falamos sobre isso, muitas pessoas costumam mistificar demais a coisa, costumam falar assim, mas isso é algo muito difícil de entender, acho que esse negócio não é para mim. Algumas pessoas, quando falam logo de batismo no Espírito Santo, pensam logo numa bola laranjada de fogo que vai vir no céu e pum, bater no meu peito. Alguns pensam que vão ver anjo colorido voando, né, aquela coisa, vai vir um tapete voador igual do Aladim, vai sair voando assim, mas não tem nada disso. Essas doideiras pode ser que aconteça. Eu já quis muito ver anjo colorido. Deve ser bonito, né? Anjo colorido não é aqueles do filme que é só branquinho. Eu queria ver um anjo colorido. Mas não fica pedindo essas doideiras de ver anjo, não. Porque quem vê anjo também vê demônio. Sim, materializado. Então, não peça essa besteira não. Agora, muitas pessoas mistificam o negócio demais, pensando assim, não, esse negócio do Espírito Santo é muito assim, eu sou muito pecador para isso, não combina muito comigo e tal, é muito lá do céu e eu sou muito aqui da terra. Você tem que quebrar essa mentalidade hoje, sabe, que não tem nada de tão assim anormal nesse negócio. Nós somos seres, na essência, espirituais, amém ou não? Amém. Criados por Deus, amém ou não? Amém. Alguém que veio do macaco, levanta a mão. Ninguém, né? Então você tem na sua essência a essência de Deus, que é um ser espiritual. Então essas coisas não deveriam ser tão estranhas assim para você. Não deveriam. Não deveriam soar tão estranho quando falasse dessas coisas, batismo, Espírito Santo. Sabe que comigo, contar rapidamente assim a minha história, eu me lembro de estar num seminário de louvor, de pregação, alguma coisa do Ministério Ouvir e Crer na época,
muitos anos atrás, quando me converti, talvez uns 10 anos atrás, 9. E eu lembro assim que teve a ministração sempre voltada para esse tema, foi uma conferência que teve. E aí, no final, o pastor chamou para vir à frente, para ministrar esse batismo com o Espírito Santo, para orar. Muitas pessoas vieram, e eu me lembro de, fizeram num parque assim, montaram tipo uma tenda, bem grandona, sabe aquelas tendas assim, tipo como se fosse um circo. Fizeram um negócio daquele, montaram as arquibancadas e ali fizeram aquela conferência. Então eu saí do meu lugar e vim à frente como se eu estivesse aqui, ó. Simplesmente fiz assim com as minhas mãos, em atitude de quem ia receber. E naquele momento eu senti algo, uma coisa que não tem como explicar, só como quem sentiu. E ali começou a fluir de dentro de mim. E ali eu comecei a orar em línguas. João 7,38 diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa palavra do seu interior, no original, significa do ventre. Ou seja, vai brotar daqui de dentro, não é algo que eu preciso forçar. Ninguém veio colocar a mão na minha cabeça. Ninguém passou uma rasteira gospel em mim, eu caí no chão. Ninguém fez nada disso. Ninguém deu nem um golpe ninja. Não aconteceu nada disso comigo. Eu estava sozinho. Foi a minha experiência. Foi a minha experiência. Agora, é bem verdade que nós precisamos entender algumas coisas, existem algumas diferenças. Mas quem vai falar em línguas, queridos, somos nós. O Espírito Santo não vai falar em línguas. Não é Deus que vai falar em línguas, é você. E é do seu interior que precisa fluir isso. Não é uma coisa daqui da mente. Fala, mas não estou entendendo. Não é para entender. É para crer. Não é racional, é espiritual. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se você quiser entender naturalmente, você não vai conseguir entender, porque é uma manifestação sobrenatural. Então eu quero biblicamente falar para você talvez três maneiras que poderia acontecer. 3 formas que uma pessoa poderia ser batizada com o Espírito Santo. Nós já lemos aqui Atos capítulo 1, versículo 14, diz que eles estavam unânimes naquele lugar, perseverando em oração. Jesus disse: esperem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder e tal. A ordem de Jesus foi para eles esperarem. Algumas pessoas dizem que eles esperaram ali uns 10 dias, ficaram ali orando, esperando, buscando, perseverando, até que Deus derramou do Espírito Santo. Ou seja, não foi na hora. Envolveu uma postura de busca. Pode ser que seja daqui a um tempo, na noite de glória. Pode ser que seja daqui a um tempo no seu TSD, que o Diogo falou sobre TSD, não falou? Você lá sozinho orando. Eu já vi casos de pessoas, eu ouvi falar de pessoas que estavam orando em casa e de repente veio a bola de fogo, bateu no peito, ela caiu na cama e ficou lá apagada, orando em línguas lá por horas. Sozinho. Ninguém foi lá dar o golpe do giraia nela, passou rasteira, ela não caiu no chão, ninguém pôs a mão sobre ela, sozinho. Ou seja, é um momento de espera que você fica buscando, e quando Deus libera, você recebe. Então esse é o primeiro momento. Um outro jeito de acontecer, que está também em Atos, como eu disse, Atos é onde está concentrado toda essa doideira de batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Então a segunda maneira, às vezes nós estamos aqui pregando, o Espírito Santo vem, pum, cai. Daqui a pouco nós vamos orar, pode ser que você seja tomado de um poder que cai sobre ti, e você é envolvido e ora em línguas e recebe, glória a Deus, aleluia, e está tudo certo.
Atos 10, Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio, e acontece o que nós chamamos de um derramar do Espírito Santo. É o dia que a torneira está aberta, assim, ó, vai derramando, aquela coisa doida, ninguém precisa fazer nada, o Espírito Santo está ali, ó. Que doideira. Agora, alguém poderia me perguntar assim: mas por que nem todo mundo recebe desse jeito, dessa segunda opção que parece ser o jeito mais fácil? E eu vou te responder bem aqui e agora, com duas palavrinhas: não sei. Alguns Deus escolhe para ser assim. Mas tem uma terceira maneira, onde eles recebiam o Espírito Santo. A primeira é um quarto de espera, um momento de espera, 10 dias, 20 dias, um mês, sei lá, tem crente esperando 10 anos. Não sei se é tudo isso de espera, mas estão esperando. O número 2, o Espírito Santo cai de uma vez, pega e leva para casa. Não sei, com alguns acontece assim, não sei porquê. Não me pergunte. Anota essa pergunta, quando chegar no céu, pergunte para Jesus. Número 3, Atos capítulo 19, diz assim: enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Porque era uma coisa normal. Paulo chegou: ei, vocês são crentes, né? Então, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí os caras responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo pergunta: então em que batismo vocês receberam? O batismo de João, responderam eles, ou seja, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos. Transferência de unção. Paulo lhes impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Essa também é uma maneira de acontecer o batismo e o dom de línguas e outros dons. Por isso que nós vamos ter um tempo de adoração agora, daqui a pouquinho. Depois que vocês estiverem adorando, que o clima já estiver favorável, aí os irmãos também vão orar por você, colocando a mão na sua cabeça. Porque é bíblico isso. Ungir com óleo, né? O óleo na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo. Sabe que o azeite ele é feito de azeitona, e ele é simbolizado na Bíblia com a presença do Espírito Santo, que está ligado também com Jesus. Tem muitos significados interessantes. Mas o azeite naquela época, antigamente, ele era utilizado principalmente para trazer luz. Não tinha tomada com energia elétrica, você apertava. Então o azeite era aquele que trazia luz. Isso tem uma tipologia, uma figura muito preciosa, falando de Jesus que foi esmagado para trazer luz àqueles que estavam cegos. O Espírito Santo é Deus como Jesus. Então hoje pode ser que aconteça com você dessas três maneiras. Ah, mas eu não orei hoje. Não fique triste. Pode ser que daqui uns dias, como eu expliquei, vai acontecer. Outros vão receber. Outros, quando orarem por você, transferindo a unção, com a imposição de mãos, também receberão imediatamente. Existem essas maneiras bíblicas que aconteceram na palavra de Deus. Mas o importante é que você entenda que em todas essas maneiras existe a participação do homem, a participação do ser humano, com a sua fé empregada nisso. Tem que querer, tem que desejar o batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que são muito afoitas: eu quero orar em língua, se não for hoje eu também não quero mais. Espere, se você for da modalidade número 1, que tem que ficar ali unânime, esperando, espere, mas também quando vier, virá com juros e correção monetária, amém? Amém. Mas o nosso desejo é que Deus derrame sobre todos. Deus, Ele conhece cada coração, e principalmente que Ele conhece a sede e a fome do seu coração. Muitos não recebem porque não estão com a fome e a sede, não desejam Deus, ficam bloqueados, barreiras. Você tem que se soltar.
Se você se soltar, é possível que Deus te pegue hoje. Eu creio muito nisso, que se nós orarmos com fé, tivermos se voltar para Deus nessa tarde, seja por imposição de mãos, seja um derramar de Deus, ou seja, lá na sua casa ou durante algum culto, nós precisamos entender, querido, que o Espírito Santo é algo que nós precisamos. Falar em línguas é algo que nós precisamos. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos de uma dose maior do Espírito Santo. Todos nós precisamos receber esse milagre. E isso trará benefício para nós mesmos. Essa promessa é para todos nós. Deixa eu encerrar dizendo o seguinte, querido. Ninguém vai poder ter comunhão por você no seu lugar com Deus. Você vai precisar ter essa intimidade com o Espírito Santo. Você vai precisar buscar a Deus. O meu pastor não pode fazer isso por mim. O meu discipulador não pode buscar a Deus por mim. A minha mãe não pode cumprir o meu papel. Ela pode orar por mim, mas a minha intimidade com Deus, a minha esposa, ninguém vai poder fazer no meu lugar. E eu creio muito que nessa tarde Deus vai liberar sobre nós algo sobrenatural da sua presença e vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Então nós vamos ficar em pé agora, só para parecer que está acabando, né? Já mostraram umas 22 placas para mim ali atrás.